Vamos lá, boa noite pessoal. Eu vou iniciar mais uma aula de SQL, tá? Na aula passada a gente falou dessa estrutura. Na aula passada, deixa eu ver aqui como foi, deixa eu abrir aqui o... Não tá aparecendo para vocês. Deixa eu abrir aqui, por enquanto só tá o Bruno aí, mas o pessoal disse que ia vir. Deixa eu ver aqui onde é que a gente na aula passada. Foi isso aqui, né, que a gente viu. Limitação, linhas, limite, capítulo 3. Então, na aula de hoje, a gente vai meio que revisar, né, só comentando aqui da aula passada. Eu sempre faço cenas dos capítulos anteriores, né, feito novela mexicana aí. Então, eu vou aqui clicar no 3 e só recomentando tudo que já foi estudado, né? Esse material ele está sendo feito progressivamente. Então, no começo desse material, no capítulo 2, há 2 semanas atrás, a gente deu uma noção de modelagem de dados. Quando eu digo uma noção, é porque é uma noção mesmo, pegando os principais pontos, né? Essa é a 4ª aula. E aqui foi mais a instalação do Debeaver, tá? Introdução à modelagem de dados aqui. E a gente falou desse exemplo aqui, dessa modelagem, né? O que é que a gente tinha aqui? Mais uma vez eu revisando, tá? A gente tinha aqui um banco de dados, né? Um banco de dados. Se você tiver uma tabela, você tem um banco de dados já com a tabela. Mas seria a ideia de ter um banco de dados que armazenasse, né, pedidos de clientes, né, em um fast food. Não necessariamente um fast food, mas pedidos de clientes em uma página web, um fast food, o que seja, né? E aí, quando a gente comentou sobre modelagem, a gente falou muito de quê? A gente falou de... Eu não sei se eu estou desativado. A webcam está desativada, nada não. A gente falou dos conceitos de tabelas, né? Aí eu já entrei no assunto de modelagem relacional, né? Quando a gente está aprendendo banco de dados, a gente passa aulas falando de modelos, de entidades, modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico, né? Tem uma aula só desse tipo de modelos. A gente fala do que são atributos-chave, chave candidata, chave estrangeira, chave primária, enfim, a ponto de você ter um curso basicamente só de banco de dados e focando em modelagem de banco de dados relacionais, tá? Mas aqui eu não tenho como fazer isso, né? Então é apenas um capítulo do curso, uma aula, trazendo uma ideia disso aí, né? E a gente, quando traz a ideia, a gente já vai direto ao ponto. Então eu já vou direto aqui mostrando que o nosso modelo já é representado aqui. A gente chama por entidades. Quem olha isso aqui eu tenho entidades, né? Eu tenho uma ideia de um modelo conceitual aqui, tá? Se eu fosse estudar a fundo, seria um modelo conceitual. Mas eu já estou falando aqui em tabelas, porque aqui a prática prevalece nesse caso, porque o curso é basicamente SQL. Então, quando eu tenho um problema desse tipo, eu tenho que saber identificar quem são os domínios do meu problema. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver um sistema sobre um fast food. Então, eu preciso saber que eu tenho quais são as entidades que se relacionam nesse sistema, né? Para que eu possa armazenar dados dessas entidades de forma relacional. Aí eu começo a pensar e começo a identificar essas relações. Não necessariamente criar os relacionamentos. Então eu penso, eu devo ter um cliente, eu devo ter um produto, eu devo ter um pedido. Basicamente esses 3. Quando você começa a relacionar eles, você começa a identificar outras entidades. Então você tem clientes que fazem pedidos e esses pedidos são produtos. Basicamente, isso é uma revisão que eu estou fazendo aqui, tá, gente?
se você fosse desenhar isso, você dizia, eu tenho aqui clientes, pedidos e produtos. Aí eu digo, um cliente, ele faz quantos pedidos? Eu posso até dizer assim, um cliente faz nenhum pedido ou vários pedidos. Eu posso representar dessa maneira. E um pedido, ele necessariamente é feito por um cliente. Então, a ideia é essa. Você pode até escrever isso, né? Você não precisa botar aqui, não. Então, um cliente, ele faz nenhum ou vários pedidos. E um pedido, aqui se eu fosse criar uma setinha ao contrário, mas eu posso fazer isso. Ele é feito necessariamente por um cliente. Eu estou querendo dizer que todo pedido tem que ter um cliente. No mínimo um e no máximo um. Então, quando eu identifico isso, por exemplo, eu identifico que aqui no pedido eu vou precisar identificar quem for o cliente. E lá no cliente eu tenho que identificar cada cliente de uma forma única. E aí a gente falou nas aulas passadas de uma chave chamada chave primária. É uma PKey, né? Primary Key. Ele vai identificar cada cliente. Então, por exemplo, o CPF do cliente poderia ser a chave primária. Ou um identificador mesmo. Cada cliente ser criado com um número identificador que seria controlado pelo sistema, pela programação, ou até mesmo controlado pelo banco de dados, né? Como, por exemplo, um número serial que é incrementado de 1 a 1. Né? Então, essa parte aqui, cadê o... Essa parte aqui, para representar o que eu estou querendo dizer, né? Eu digo o quê? Eu digo que um cliente, a relação dessas duas entidades, eu digo que um cliente faz N pedidos. Pode fazer N pedidos. Pode ser um, pode ser 2 pedidos. Né? Cada vez que você pede nessa loja, um pedido é feito por você. Ou seja, você tem que ser armazenado aqui de alguma forma. E quem é que armazena aqui? Né? Por exemplo, como é que eu referencio esse cliente lá no pedido? Né? Através de uma chave estrangeira. A gente brincou com isso aqui no Fast Food. Esse material aqui, cadê? Clientes. Ó. Eu disse que o cliente tinha um ID de cliente, que era único. Tem um nome, tem CPF, tem telefone, RG, data de nascimento, que sai criando vários campos. Isso é uma planilha eletrônica, tá, galera? Mais uma vez, isso não é um sistema de banco de dados, o Excel não é isso, isso é planilha eletrônica. Eu só estou fazendo isso aqui por questões didáticas, para vocês entenderem. Né? E no pedido, eu já disse a vocês que vocês precisam de um cliente. Então, o valor que eu coloco aqui, ó, é o valor da chave primária lá do cliente. Esse valor 1 aqui identifica toda essa galera. Né? E eu tenho uma chave primária aqui para o pedido. Aqui eu já criei, ó, uma outra entidade, vendedor, que nem aqui, inclusive, está sendo representado. Mas que poderia. Poderia ter uma outra entidade aqui, vendedor. E assim seu sistema vai crescendo. Né? O sistema vai crescendo. Só que... Deu Paint. Você tem aqui também uma relação de produtos com pedidos. É a mesma coisa. O produto, ele pode estar em um ou vários pedidos. Né? O mesmo produto pode ser vendido por vários pedidos. Então, 1 para N. E aí, um detalhe. Se você perguntar, Tiago, mas um pedido pode ter quantos produtos? Ô, gente, um pedido pode ter no mínimo um produto ou N produtos. Aí você agora entrou numa sinuca de bico aqui. Por quê? Porque diferente desse outro caso, agora você vai ter um relacionamento
N para N, onde um pedido pode ter vários produtos e um produto pode ter vários pedidos. Certa vez eu disse a vocês que um macetezinho, já que esse curso é prático, de saber onde fica a chave estrangeira, se fica no cliente ou no pedido, e eu ensinei a vocês, fica fácil de identificar, a FK, o Foreign Key, fica sempre do lado N. Se você sabe que o lado N é aqui, a chave estrangeira fica aqui. Se você sabe que a chave estrangeira está aqui, o lado N está aqui. Certo? E aí, onde é que ficaria a chave estrangeira nesse caso aqui? De produtos e pedidos. Aí é onde vem outro truquezinho do banco de dados, que é isso aqui, ó. Isso é muito comum. De pedidos para produtos teria um relacionamento N para N. Surge-se aqui no meio o que é no banco de dados, os conceitos de modelagem conceitual, a gente chama de entidade associativa. Né? Mas que no fundo vai ser uma tabela. Que na realidade é o item pedido. Se você quiser chamar pedido produto, mas o itens do pedido fica mais interessante. Porque é exatamente, imagina um boletozinho, aquelas notas fiscais, né? É exatamente aquele cara lá. Eu vou parar aqui. Tá, o Jackson, tá o outro rapaz. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela. Certo? Então surge essa tabela aqui no meio, que é como se fosse cada item daquela cartelinha, né, que tem todos os pedidos. É como se fosse cada linha daquela ali. Que vai ter um item ID, ou seja, uma chave primária para identificar um item. Aí, ó, já vai ter o quê? Uma chave estrangeira do pedido. Tá? Que é um pedido, tem vários itens de pedido. Concorda? Então o relacionamento de pedido agora não é mais com o produto, é com o item de pedido. Um boletozinho daquele, um talãozinho, pode ver que tem vários itens. E cada item pode ser de vários produtos. Perceba. Na verdade, a forma correta de dizer seria: cada produto pode estar relacionado a diferentes itens, a vários itens. Um biscoito pode estar relacionado com o item ID 1 do pedido 1, e esse mesmo biscoito pode estar relacionado com o item ID 50 do pedido 2 e outro pedido de outra pessoa. Mas, ou seja, o código do biscoito, a chave primária do biscoito, vai estar aqui também em itens de pedido. Veja que esse N aqui é para itens de pedido. Beleza? Então eu fiz isso aqui, já expliquei 2 vezes, né? Então foi o que eu pedi para a turma. Isso é um exercício. Vocês vão criar esse banco de dados. Inclusive, melhor ainda, se puder incrementar campos. Né? Você vai usar o quê? Você vai usar ou o dbeaver, que está aberto aqui já. Que eu recomendo o quê? Você vai vir aqui, né? Estou conectando. Você vai criar um banco de dados aqui. Botão direito. Não precisa, nesse caso, a gente atualizada. Criar novo banco de dados. Você vai botar o nome dele aqui, sei lá, Fast, Underline Food. Esse já existe. Que está lá no outro. Eita, ficou Fast Food. Eu posso vir aqui, ó, renomear, tá? É interessante essa renomeada, porque tudo que a gente está fazendo aqui, ele está criando, ele está dando um comando de banco de dados. Repara que aqui ele está dizendo, você vai aplicar esse comando, alter database, isso é um comando de DML, que é uma linguagem de manipulação de dados. Não, desculpa, de DDL. Uma linguagem de definição de dados. Né? Ele está alter database, altere o banco de dados. Veja que como fica. Ó, né? A sintaxe ele marca aqui como fica marcadinho de vermelho. Altere fast food, rename to fast food. É esse comando que ele vai dar. Só que fast food também já existe. Só que assim. Ó.
Só que eu estou usando a ferramenta, né? Já estava aqui também. Deixa eu vir aqui no... Eu tenho esse outro, né? Que é o Postgres. Que foi o que eu estava usando para vocês. Eu tenho já o banco criado aqui. Tá dando um bugzinho ali no debug. Eu vou ainda ver o que é isso. Fast food criado. E você pode criar essas tabelas aqui, ó, diretamente. Mas eu pedi para que vocês criassem essas tabelas digitando esse código. Nem mesmo copiando e colando, mas só para vocês se acostumarem, né? Create Table Clients. Eu estou criando essa tabela no meu banco de dados. Aqui eu estou criando, de fato, uma tabela física no meu banco de dados. Aqui eu dou meus nomes, né, os tipos de cada campo. Aqui eu dou algumas restrições, por exemplo, é esse campo nome. Ele tem o tipo varchar, mas só até 100 caracteres, né, e ele não pode ser nulo. Então, se você olhar aqui o cliente e clicar aqui, você já vai ver. Eu gosto aqui mais do PGAdmin, que quando você instala o Postgres já está ele lá. Por causa disso, deixa eu fechar aqui. Ele está rodando dois. Ele está rodando dois bancos de dados aqui abertos no mesma porta. Por isso que eu acho que ele deu um. Não, agora não. Deixa eu ver. Ele não criou aquele, ó. Criou. Pronto. Você também pode vir aqui. Tá no seu esquema aqui público. Em tabelas. Você vai criar a sua tabela. Botão direito. Criar nova tabela. E aqui você configura toda a sua tabela. Como é o nome da tabela? Clientes. Demais eu posso deixar ok. Tá? E posso... Cadê? Ele tem até aqui uma opção do Postgres. Ó. E posso... já criar minhas colunas aqui também. Criar uma nova coluna, por exemplo, ID cliente. Posso chamar essa ID cliente aqui de um tipo inteiro. Posso colocar aqui, por exemplo, normalmente a gente bota. Eu uso muito serial, tá? Só adiantando para vocês, é um tipo que ele vai incrementando automaticamente. O que eu coloquei lá no exemplo não é serial, tá? Como a gente está fazendo um banco de teste aqui, uma coisa simples, vocês podem criar aqui como um int. Um int, até um int 8 mesmo, para ser ter um espaço maior, né? A quantidade de valores grande, né? Mas vocês podem aqui, ó, já dizer, por exemplo, se você quer que esse aqui seja único, né? Por exemplo, essa chave é única, eu não quero que ela se repita, ou seja, cada linha, cada registro de um cliente, nesse campo aí de cliente, só vai ter um valor, nunca vai se repetir, unique key. Aí ele já pergunta, você não quer criar uma chave primária para ele? Ok, pode ser, é o que eu quero. Ele já criou aqui uma coluna desse tipo, tá? Você pode vir aqui em... Ó, isso que eu queria. Eu dei um Ctrl S, tá? E ele já disse aqui o código que ele vai gerar. Veja que está bem semelhante àquele que está lá no material. Aqui está um Create Table, clientes. Só aqui que eu botei todo em caixa alta, né? Abri parênteses, fechei parênteses, ponto e vírgula. Veja, ó, cliente ID eu escrevi assim aqui. Mas aqui eu botei ID cliente. Esse é o nome do campo, né? Aqui ele disse, ó, tipo int 8, porque consegue armazenar mais números, né? Então, por exemplo, o tipo int ele tem um limite menor,
né? Mas o que já seria muito mais do que suficiente para a grande maioria dos bancos de dados que a gente teria, tá? Que já é uma quantidade grande. Mas a depender, obviamente, do que você está fazendo, né? Hoje em dia, na era da Big Data, isso aqui é uma quantidade pequena. E eu estou dizendo que é not null, ou seja, ele não pode ser nulo. Aqui eu não disse isso. Aqui eu identifiquei ele diretamente como uma primary key, tá? Aqui ele fez diferente. Ele apenas disse para o banco, eu vou criar uma constraint, que é uma restrição, tá? Em inglês. Veja que isso a gente vai estudar lá na frente, tá? Só que como a gente está falando aqui de criar tabela de forma, não por código, mas direta, eu tô já mostrando isso aí para vocês irem se acostumando. Beleza? Então, clientes PK é o nome dessa restrição, né? E qual é o tipo de restrição? É uma primary key. Então, ele está dizendo que está criando uma restrição chamada clientes PK e com o nome primary key. Tá, mas essa restrição é em que campo da tabela? Eu tenho que dizer o campo. Ah, é no campo ID cliente. Tá? E por que tem esse público aqui? Porque é o nome do esquema público. O esquema é algo como se protegesse todos os objetos do banco de dados, né? O banco de dados ele tem tabelas, tem colunas, como vocês estão vendo aqui, ó. Tem views, algumas dessas coisas a gente vai estudar, né? Óbvio. Constraints, chaves estrangeiras, índices. Então, todos esses objetos vão estar pertencendo a um certo esquema do banco de dados, tá? Esses conceitos são vistos em mais detalhe em um curso de modelagem de banco de dados. Mas a gente não tem esse curso aqui agora, não está com ele para isso. Então, por isso que eu vou conceituando durante o próprio curso aqui, tá? Beleza? Então, eu vou aplicar. Então, tá lá, ó. Tá lá criado uma coluna aqui, uma tabela cliente e uma coluna ID cliente, tá? Posso fechar aqui essa aba e poderia também, clicando aqui em clicando aqui em abrir script SQL, F3, um novo script aqui, já tinha um aberto, né? Você poderia também criar usando esse aqui. Por exemplo, eu poderia dizer create, agora vamos criar um tipo de produto, essa tabela que é bem simples. Então eu escreveria aqui create, ele já me ajuda, ó. Create table. Create table o quê? Tipo produto. Eu vou criar assim, tipo underline produto, certo? Abre parênteses e fecha parênteses. Vamos ver se ele vai aceitar esse tipo aqui que ele estava com. E aí eu vou criar um ID tipo produto do tipo int8, que eu vou fazer assim, tá? E vou botar uma vírgula, assim, o nome do tipo varchar. Tipo de produto eu vou botar aqui com 30 caracteres. Vou botar not null. Vou dizer também que descrição não usa acentos, não usa essas palavras, por isso que é muito bom trabalhar com palavras em inglês, né? Você não teria esse problema. Varchar. Posso limitar também aqui a 500, por exemplo. Tá? Então, criei aqui salvei aqui, né? Cadê? Eu ia mostrar esse V-diagrama aqui. Atualizar. Pronto. Eu posso vir aqui em executar e executar a instrução SQL. Beleza? Tem essa opção também aqui. Cadê ela? Estou ceguinho aqui, não estou vendo. Eu geralmente venho aqui. Então, ele executa. Tá? Você pode atualizar aqui. Cadê ele? Uma falta de atenção minha, galera. Eu não estava prestando
Até bom essas coisas acontecerem, para vocês prestarem atenção. Veja que quem está logado aqui, ó, esse banco de dados Postgres que já vinha aqui, ó, tá vendo? Vocês têm que ter cuidado com isso aqui, ó. O esquema public Postgres não é o fast food, certo? Aqui eu tô no public fast food, tá? Então isso aqui, ó, terminou criando uma tabela tipo produto aqui, ó, em outro banco de dados, beleza? Que inclusive você pode apagar ele também com um comando que vocês vão ver aqui, excluir, ó, visualizar script, drop table e o nome do esquema e o nome do banco de dados, do nome da tabela, tá? Deixa eu apagar isso, não salvar. Pronto. Pode ver que ele não está mais aqui. Vou atualizar e não está mais. Certo? O banco de dados fast food, editor SQL. Pronto. Agora aqui eu estou no fast food. Está no public fast food, certo? Esse Postgres aqui é o meu servidor, né? Local. E aqui o public fast food que eu não estava prestando atenção. Tá bom? Então, se você criar aqui, ó, do mesmo jeito, eu criar uma nova tabela, colocar aqui tipo produto, colunas. Eu uso pouco esse dbeaver, tá? Uso mais mas ele é melhor. É mais por costume meu. Coloca aqui um ID tipo produto, do tipo int, mesma coisa. Posso botar até um int normal aqui, chave primária, ok. Né? Foi criada uma outra tabela aqui, tipo de produto, beleza? E assim você vai criando, certo? Se você olhar aqui, não tem nenhuma chave estrangeira ainda, tá? Mas não tem sequences, tem um índice que a gente vai estudar lá, dar um conceito mais na frente do que é esse índice. Esse índice existe porque sempre que eu crio, eu não executei, né, o comando, ele não criou o tipo de produto, tá? Que eu não executei. Sempre que eu crio aqui uma tabela com uma chave primária, ela vai me dar isso aí, tá? Ele vai criar um índice para isso aí. O índice ele vai ter várias vantagens de uso, tá? Várias vantagens de uso, principalmente para realizar consultas e tudo mais. Eu vou voltar aqui para o PGAdmin, porque eu já tenho um banco lá pronto com mais tabelas, né? Aqui eu já tinha criado clientes com 5 campos, com uma constraint que é o clientes PK, né? Que é a chave primária, com uma tabela banco de dados que tem 2 constraints, que é a chave primária e uma chave estrangeira. Aqui ao lado você vê sempre o código, né? Então, por exemplo, se você clicar aqui em clientes, você vai ver um código para criar essa tabela, né? O cliente ID do tipo integer, not null, nome do tipo character vary, tamanho 100, not null, né? São tipos diferentes. Se você se você clicar aqui, por exemplo, em clientes, properties, vir aqui em columns, adicionar uma column, vocês vão ver os diferentes tipos que podem ter os dados. Então, por exemplo, isso aqui é no Postgres, tá, gente? Não é do SQL, aqui é do Postgres. Vocês vão ter aqui, por exemplo, um tipo aqui, ó, que aqui ele chama de character vary, esse daqui, ó. No Postgres ele chama de character vary, né? É um dos que você mais utiliza, né? Nome de pessoas, descrições, né? Detalhes de diferença de cada tipo desse, aí você teria que estudar o Postgres a fundo, né?
Mas os que são mais usados, o character vary, o date, né? O int mesmo, geralmente para valores não tão longos, né? Não tão longos. Você tem aqui o integer, no caso. O integer muito utilizado também, o integer aqui no pgadmin, você chama ele de integer. Então você tem também muito usado small serial, né? Eu uso muito serial. O serial é um inteiro, não deixa de ser, só que ele é auto-incrementável, né? Então o próprio banco de dados controla esse campo, né? Os valores desse campo. Toda vez que você insere um registro novo, ele gera um novo valor lá. Então, gente, isso foi mais uma revisão, a aula de hoje, né? Em cima da tarefa que vocês têm que fazer, que é criar isso aí, depois inserir esses dados, tá? Vocês precisam popular esse banco de dados com urgência, isso aí, com urgência, galera, com urgência, porque senão o curso não anda, se vocês não tiverem com isso aí feito para praticarem, tá? E aí eu na aula passada eu revisei o capítulo 3, eu dei o capítulo 3, né? Então a gente falou de comentários de linha, né? Quando você faz uma consulta, por exemplo, num banco de dados, e quer fazer algum comentário, como se faz em programação, você bota 2 tracinhos, aqui por exemplo você está selecionando o campo nome e o campo preço da tabela produtos, onde o preço for maior do que 1000, né? Imagina aí se tu quiser fazer isso numa planilha eletrônica, tu tem que criar um filtro, fazer essa filtragem lá na planilha. Isso aqui você dá um comando e começa a trabalhar, né? Então comentários em blocos a gente falou também, usando o asterisco, tá? Falamos das cláusulas principais select e from, né? O select vai selecionar as colunas, o from vai selecionar as tabelas, né? Veja aqui, ó, selecione quem? Nome e preço. De quem? Do produto. Nome e preço são colunas da tabela produtos, tá? Então vai aparecer todas as consultas que a gente já fez aqui, né, da aula passada. Todas as colunas da tabela produto, né? Então, por exemplo, essa daqui, deixa eu ver se ele consegue. Aqui, ó, selecionei e executei, né? A query. Query é a consulta. Ele selecionou o nome de clientes. E o que é isso aqui? A gente estudou na aula passada. Ao invés de aparecer nome aqui, eu quis que aparecesse a palavra clientes. Então, selecione o nome as cliente, tá? Então, a gente viu isso aqui, ó, renomeando colunas com alias. Então, dei esse exemplo aqui, tá? Selecione o nome as produto. Às vezes você usa muito isso quando você está fazendo consultas com várias tabelas, tá? Aí a gente falou dos operadores, né, de filtragem, que é o where, né? O where você pode fazer comparações de igualdade, ou seja, você só quer os elementos, os registros, onde um certo campo é igual a um certo valor. Lembra que isso aqui eu estou revisando o que foi dado até o momento, praticamente nas últimas aulas, né? Então eu estou indo bem mais rápido. Diferente, pode ser usado esse ou esse símbolo, ele só vai trazer os valores que forem diferentes a tal valor, né? Maior que, menor que, maior ou igual. Esses 3 aqui a gente fala no capítulo 4, né? Mais à frente. Eu posso até mostrar, comentar hoje, mas a gente vai trazer eles mesmos, estudar eles mesmos na aula que vem. O between, ele vai verificar o quê? Os valores que fazem parte de um certo intervalo. Eu quero os valores, os preços, onde o valor é maior do que 1000 e menor do que 2000. O like já é uma cláusulazinha que você consegue colocar para trabalhar com caracteres, né? Eu quero, por exemplo, eu quero consultar todo mundo do banco de dados que começa com a letra A. Eu uso like para isso, né? Aí eu tenho alguns caracteres coringas, como percentagem, underline, que eu utilizo em parceria com o like para fazer essas consultas, né? O in verifica se os valores estão dentro de um conjunto de valores, né?
Então, produtos com preço acima de 1.000. Selecione o nome e o preço de produtos onde preço é maior do que 1.000. Produtos com preço menor ou igual a 500. Mesma coisa. Agora, nome e preço quer dizer o quê? Os campos que vão aparecer na consulta. Os campos de produtos. Preço vai ser um campo da tabela produto obrigatoriamente. Tiago, como eu estou usando o ERE preço aqui menor do que 500, eu tenho que citar esse nome e preço aqui em cima? Não, não preciso, tá? Aqui eu quero, por exemplo, onde o tipo é igual a 1. Então o campo tipo de produto tem que ser igual a 1. Aqui eu quero, por exemplo, onde o preço é entre 200 e 800. A gente vai ver isso melhor na aula que vem, mas é bem simples. É uma leitura quase que natural. Selecione nome, preço de produtos, onde preço está entre né, 200 e 800. Então, preço 200. Preço 800, ele vai aparecer. Todo nome que começa com C é assim. Ó. Selecione nome e preço de produtos, onde o nome, né, no caso aqui ele está dizendo que é o nome do produto, like. Like o que? É como se fosse isso. Ó. Entre aspas simples, tem um C no início, e isso aqui significa qualquer coisa. E depois de o C vem qualquer coisa. Tá? Aqui usando o IN. Tá? Eu quero os produtos, ao invés de eu dizer assim, selecione nome e preço de produtos, onde tipo de produto em 1, 2, ou seja, o valor do tipo do produto pode ser 1 ou pode ser 2, ele vai trazer na consulta. Né? Aqui ele só traz se fosse 1. Aqui eu estou botando quando eu quero 1 e 2. Eu poderia botar aqui também um AND, que a gente vai ver lá na frente. AND de produto igual a 1, AND de produto igual a 2. Funcionaria igual a esse aqui. Então aqui é uma explicação dos exemplos, a gente já falou disso. Aqui eu estou mostrando como eu renomeio tabelas, né, o nome da tabela. Por exemplo, vamos por exemplo, né, para a prática. Aqui, ó, usando um alias para tabelas. Ó, eu estou dizendo selecione C.nome agora. Eu não estou mais dizendo selecione nome. De onde vem esse C? Esse C lá na frente eu digo que é um alias para clientes. Aí vocês podem estar dizendo, Tiago, peraí, para que eu botar um C se eu poderia muito bem deixar só o nome? Calma, você está agora trabalhando com duas tabelas. Ó. Você está trabalhando, selecionando da tabela clientes, né? É C. Inclusive essa consulta está errada. Falta eu vou botar aqui também da tabela pedidos. P. Está errada ela. Essa também. Deixa eu selecionar aqui. Seria assim, ó. Ctrl C. Acho que eu fiz ela na aula passada, né? Aqui eu fiz, ó. Vírgula. Pedidos P. Opa. Posso fazer só isso. Tá? Então P aqui está dizendo que é de pedidos. Então a data do pedido vem da tabela pedidos. Como eu estou já selecionando de duas colunas, esse alias aqui é muito importante para eu identificar onde vem essa coluna, esse nome. Por quê? Porque às vezes nome, você bota lá, cliente, tabela cliente, campo, nome. Tabela produto, campo, nome. Ah, mas eu estou falando, se eu estou na tabela produto, estou falando nome produto. Eu sei. Mas numa situação dessa aqui, o banco não vai saber. Eu não sei se já tem a tabela clientes aí. Ah, não tem a tabela pedidos ainda criada. Aí por isso que ele deu um erro aqui. Relação pedidos não existe, ele está dizendo, tá? Teria que criar lá. Ele vai dar um erro, ele não vai saber qual o campo que você quer. Beleza? Então é muito importante esse alias aqui. Lembrando, pessoal, não vou trazer nada novo hoje. Isso aqui já foi detalhado mais na aula passada. Tá? Então uma revisão para dar tempo aí de vocês fazerem as atividades. Então esse aqui é um alias sem a palavra S, tá? Eu vou até corrigir logo isso aqui. É aqui, né?
fazer isso. E nesse também. Estou fazendo aqui na tora, né, galera? Aqui é onde eu, de fato, crio o código aqui para vocês, o material. Ok? Então aqui ele traz, sem usar o S, né? Como eu estava fazendo aqui. Aqui eu não usei o S, tá? Pedido, from pedido C. Pedido aqui é uma vírgula. Que eu não usei o S. Ok. Foram atualizadas aqui. Depois vou ver isso. Certo? A gente viu a ordenação. Porque aqui eu consigo ordenar o resultado da minha consulta, né? Ordenando pelo preço de forma decrescente ou de forma crescente, né? Ascendente. Tá bom? Então aqui ele vai mostrar o preço do maior para o menor e aqui do menor para o maior. Esse é o padrão. Né? Por exemplo, ordem, se você não botar o order by, ele vai considerar esse aqui. Tá? E normalmente ele considera o campo, a gente não sabe. Muitas vezes ele tem uma lógica interna se você não botar o order by. Tá? Então sempre é bom botar o order by para garantir a ordenação que você deseja que apresente. Isso vai servir quando você estiver desenvolvendo um sistema mesmo, tá, gente? Se você vai só trabalhar com banco de dados, né, para analisar banco de dados, tudo bem. Aqui ele está ordenando também com duas ordenações. Primeiro essa, tipo de produto do menor para o maior, depois o preço do menor para o maior. Não, às vezes não precisa fazer isso, né? Vimos também o limite. É para limitar, a gente viu aqui, ó, tá até aberto ainda. Para limitar a quantidade de registros. Essa consulta aqui. Essa consulta aqui, olha ela aí, ó, dá um pausa depois se quiser no vídeo quando eu postar. Tem nada de novo aí. Selecione P. Quem é P? Alguém que está se referenciando a P. É a tabela produtos. Produto ID, o produto ID está aqui selecionado. Mas você disse o que? Isso aqui. Por isso que aqui está aparecendo ID do produto. Vírgula. Seleciona o que também? P.nome. Está nomeando a coluna para nome do produto. P.descrição. Descrição do produto. TP. Que é TP? É uma referência a tipo produto. Ponto nome. Tipo do produto. Está aqui, ó. TP descrição. Descrição do tipo do produto. Está aqui. Pronto. Esses são os campos que você vai selecionar. De duas tabelas diferentes. Só que existe uma relação entre produto e tipo de produto. Qual é a relação que existe? Um tipo de produto está relacionado a vários produtos. Não é isso? Não é o tipo? Carne, vários produtos. Carne suína, picanha, picanha de boi, picanha de porco, e enfim. Mas o tipo é carne. É uma descrição do produto, enfim. De onde você vai selecionar tudo isso? De duas tabelas. Produtos, P, referenciado por P, por isso que tem uns P's aqui. E tipo produto TP, por isso que tem alguns com TP. E ordene isso pela descrição do produto. Por isso aqui, pela descrição do produto. Ou se eu quiser ordenar pelo nome do produto. Então eu seleciono e dou um F5, ele trouxe dois, E perceba que ele trouxe primeiro o ID do produto mais velho. Né? Mais novo, digamos. Porque ele não trouxe na ordem aqui de 1 para o 2. Qual foi a ordem que ele usou aqui? Descrição. Order by P.descrição. Né? Então a descrição do produto foi a ordem. P.descrição. Cadê? P.descrição. Só que foi uma ordem descendente. Por isso que primeiro veio picanha suína. Se eu boto aqui ASCII
Picanha argentina vai para cima. Se eu boto aqui ASCII e limito só o primeiro, ele não traz o outro. Beleza? Então tudo isso a gente já viu. A aula de hoje foi uma revisão de tudo isso, né? Então falei aqui a limitação. Na próxima aula, então a gente continua com esse assunto aqui, tá? E eu vou cobrar fortemente a vocês no grupo aqui, né, a entrega desse trabalho, desse aí. Quem não trouxer até segunda-feira, eu não recebo mais, não aceito mais, tá? Porque senão fica inviável da gente continuar sem esse daqui bem populado, esse primeiro exercício bem populado, esse aqui, ó, tá? Aqui eu preciso disso aqui, galera. Sem isso aqui não dá, beleza? Então eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui, deu uma congelada aí, foi. E na próxima aula a gente continua. Beleza, galera? Um abraço, valeu, que Deus abençoe vocês.